Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias, e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora abordando o caso Vitória, que aconteceu em Cajamar. Esse caso está tendo atualizações diárias porque as investigações ainda estão em andamento, então eu estou apurando todas as notícias e informações que temos sobre este caso para trazer aqui para vocês apenas o que é confirmado. Pessoal, eu estou falando aqui sobre o caso Vitória Regina de Cajamar. Ela era uma jovem de 17 anos que no dia 26 de fevereiro deste ano saiu do seu trabalho em um shopping, pegou um ônibus para sua casa e depois desapareceu. Naquela noite, a Vitória compartilhou mensagens de texto com uma amiga expressando o medo que sentia ao perceber que estava sendo seguida por dois homens. Então ela mandou alguns áudios, algumas mensagens de texto para sua amiga. E testemunhas relataram mais tarde ter visto um automóvel com 4 homens a seguindo, depois que ela desceu do ônibus e faria aquele trajeto a pé até a sua casa. Após o seu desaparecimento, a cidade se uniu em buscas incessantes. A polícia e os familiares, apoiados por diversos agentes, cães farejadores e drones, procuraram pela Vitória em todos os cantos da região, e as buscas tiveram fim no dia 5 de março, quando o corpo da Vitória foi encontrado em uma área de mata em Cajamar, a 5 quilômetros da sua casa. O corpo dela estava em estado avançado de decomposição, então já estava lá há algum tempo e apresentava sinais de violência. Um policial que atendeu essa ocorrência e estava no local das buscas informou que o crime foi cometido de forma bastante cruel. Ela estava com a sua cabeça raspada e sem as suas roupas, apenas com o sutiã enrolado em seu pescoço. E uma novidade sobre este caso é que o delegado revelou que no local onde a Vitória foi encontrada, ali próximo dela, eles também observaram uma terra mexida, como se tivesse uma terra um pouco fofa ali perto dela, como se alguém tivesse mexido ali recentemente. E ali embaixo estavam enterrados muitos fios de cabelo e também roupas. E claro que tudo foi recolhido e enviado para análise para determinar se pertence à Vitória. Eu também havia dito em um vídeo que eu fiz dela que ela estava decapitada, mas na verdade ela não estava decapitada, ela estava quase decapitada. O corte feito na garganta foi tão profundo que quase fez separar o seu corpo da cabeça. E por isso que no início algumas notícias diziam que ela estava decapitada e outras diziam que ela estava degolada. Com base no sinal do celular da Vitória, acredita-se que ela ficou em um cativeiro por alguns dias antes de ter a vida tirada, e o sinal mostra que ela estava a 30 quilômetros de distância do local onde ela foi encontrada. Mais de 11 testemunhas foram ouvidas e veículos foram apreendidos para passar pela perícia. Eu informei todos os detalhes disso no último vídeo que eu fiz sobre este caso, e a principal linha de investigação é de que o crime foi cometido por vingança contra a Vitória. A primeira hipótese é apurado se alguma pessoa tem motivo para ter mandado tirar a vida da Vitória, e na segunda possibilidade está sendo investigado quem teria ameaçado recentemente, conforme sua família relatou à polícia. Então ela já vinha recebendo alguns tipos de ameaça. Entre os principais suspeitos está o Gustavo Vinícius, ex-namorado da Vitória, e ele chegou a prestar depoimento na delegacia, mas foi liberado após a justiça negar o pedido de prisão temporária feito pela equipe de investigação, e depois ele compareceu à delegacia de novo e, segundo o delegado, ele apenas foi até a delegacia por medo de ser morto pelos outros suspeitos. A apuração deste crime, pessoal, está sendo bastante complexa para as autoridades, com muitos suspeitos e nomes envolvidos, e conforme o relato do delegado, um desafio muito grande está sendo determinar as circunstâncias da morte da Vitória, principalmente porque o corpo dela foi encontrado em avançado estado de decomposição. Então fica muito mais difícil de determinar o que de fato aconteceu com ela. E pessoal, uma das últimas notícias é sobre o envolvimento de um rapaz chamado Daniel Lucas Pereira, que seria amante do ex-namorado da Vitória, ou seja, amante do Gustavo Vinícius, e a motivação para o crime seria ciúmes. Ele está sendo investigado, ainda não foi confirmado se foi de fato ele que mandou tirar a vida da Vitória ou se ele participou do crime, porém a juíza que está avaliando os pedidos de prisão dessa investigação chegou à conclusão que não há necessidade para prisão temporária dele, mas ela concedeu mandados de busca e apreensão na casa dele. Então o Daniel Pereira teve o seu pedido de prisão temporária negado pela justiça, e essa decisão foi feita em conjunto com o aceite da prisão do Michael dos Santos, que é o primeiro e único suspeito preso por possível envolvimento neste crime até agora.
O Michael é o vizinho da Vitória e dono daquele Corolla prata, e a justiça também concedeu um mandado de busca e apreensão nas residências do Michael e do Daniel. Essa decisão autoriza inclusive arrombamento de portas e também de mais entradas, caso os policiais e também a equipe de investigação encontrem barreiras para cumprir as determinações aí da justiça. Agora, o porquê o Michael foi preso? Ele foi preso por contradição em seu depoimento. Acontece que ele havia afirmado que estava em casa com a sua esposa na noite do dia 26 de fevereiro, na noite em que a Vitória desapareceu. Porém, também em conversa com os policiais da investigação, a esposa dele desmentiu essa alegação. Ela negou estar com o Michael naquela noite. Ela falou que, na verdade, ela tinha dormido na casa da mãe dela e só foi encontrar o marido na manhã seguinte. E com esse depoimento, a polícia pôde perceber que o Michael estava falando mentira. E com isso, ele foi preso. Além disso, ao menos 2 vizinhos da casa onde ele mora relataram aos investigadores movimentações estranhas na noite do crime. Isso porque o carro dele, que é aquele Toyota Corolla que eu falei para vocês, o Corolla prata, ficava todos os dias do lado de fora da casa dele. Porém, na noite em que tudo aconteceu, o carro não estava lá. O Michael disse que o automóvel ficou dentro da garagem naquela noite, porém essa versão não convenceu os investigadores. A prisão dele então foi solicitada à justiça e a juíza entendeu que existem elementos suficientes para que ele seja preso temporariamente por pelo menos 30 dias. Então ele é o primeiro e até agora o único investigado aqui que foi preso até o momento que eu estou fazendo essa gravação. Pode ser que até o momento que eu publique o vídeo já tenha novas atualizações deste caso. De acordo com a investigação, ele é o dono do Corolla que perseguiu a Vitória minutos antes dela desaparecer, na madrugada do dia 27 de fevereiro, e na decisão a juíza Júlia Diniz afirma existir fortíssimos indícios de envolvimento do Michael com o crime. Ela disse o seguinte, olha só, abre aspas, não há um único caminho investigativo que não aponte o envolvimento de Michael com os fatos investigados, fecha aspas. E segundo a juíza, essa contradição em seu depoimento sugere uma tentativa de obstruir a investigação. E realmente, se alguém está mentindo em depoimento, essa pessoa tem que ter um foco maior na investigação, porque para que a pessoa vai falar mentira, né? Se ela não estiver tentando encobrir alguma coisa. A juíza também afirmou ser possível que o suspeito influencie outros depoimentos e também comprometa o trabalho da polícia. E esse também foi um dos elementos que fizeram a justiça aceitar o pedido de prisão dele. Conforme eu falei, os policiais também pediram a prisão temporária do Daniel Lucas Pereira, porém na decisão a juíza negou esse pedido. De acordo com ela, a única conexão que o Daniel tem com o caso já foi provisoriamente esclarecida. E ela disse que até o momento ele colaborou com as investigações, então até agora ele não tentou obstruir ou dificultar as investigações e não tem por que ele ser preso. Lembrando aqui que o Daniel, na sexta-feira, foi nomeado como principal suspeito de ter tirado a vida da Vitória por ciúmes do Gustavo Vinícius, ex-namorado dela, com quem ele manteria um caso, de acordo com as informações que temos até agora. E agora, pessoal, uma reviravolta importante na investigação da morte da menina Vitória. A Regina de Souza colocou o pai dela como um dos suspeitos do crime. Eu falei para vocês que se tivesse atualizações eu traria aqui para vocês e estou fazendo isso. E a informação foi confirmada pelos investigadores aos principais portais de notícias. E eles garantem que a decisão está baseada nos mesmos critérios dos outros suspeitos. Olha só, segundo os investigadores, o Carlos Alberto, o pai da Vitória, apresentou inúmeras contradições em seus depoimentos, que foram feitos todos de forma informal. Ele não foi chamado ainda para prestar esclarecimento na delegacia, ele apenas teve conversas informais com os policiais. Além disso, a investigação cita um comportamento estranho e diz que o pai da Vitória pediu um terreno ao prefeito da cidade de Cajamar em um dos primeiros contatos entre os dois, logo após a confirmação da morte da sua filha. A defesa do Carlos, que está sendo feita por meio do advogado Fábio Costa, informou que vai tentar reverter a situação ainda nesta semana e que a decisão é absurda. O advogado disse que o pai da Vitória nunca foi ouvido formalmente pela polícia e por isso não deu detalhes sobre o dia do desaparecimento. Ele relatou que o Carlos Alberto foi incluído entre os suspeitos por ter omitido o detalhe de que ligou várias vezes para sua filha na data do desaparecimento, mas ele alega que apenas não falou isso porque não foi perguntado.
Mas os investigadores também relatam que estranharam a frieza do pai da Vitória, já que em conversa com a polícia ele não teria chorado, se emocionado ou demonstrado tristeza ao falar sobre a morte da filha. A expectativa agora da Polícia Civil é que ainda nesta semana possa ouvir testemunhas importantes do caso para esclarecer o real envolvimento de cada um dos investigados. Mas na verdade, pessoal, esse caso tem ficado cada dia mais confuso, com inúmeros nomes que não têm muita ligação entre eles sendo colocados na lista de suspeitos. E a polícia, em casos como esse, que tem muita repercussão na mídia, tem muita pressa em dar uma resposta para a sociedade. E se esse for o caso aqui, explica o porquê cada hora a polícia joga um novo nome de suspeito aí na mídia tentando elucidar este caso. Mas claro, pessoal, temos que lembrar, todos até agora são apenas suspeitos, eles podem ser inocentados e a polícia ainda não esclareceu o crime e nem quem de fato cometeu. E isso é muito importante de ser destacado porque a população, em uma pressa de fazer justiça com as próprias mãos, acaba acusando pessoas que podem ser inocentadas no caso. Então vamos aguardar a investigação que está se demonstrando cada dia mais confusa e talvez aqui, na minha opinião, os policiais deveriam manter todas essas informações em sigilo de todos os suspeitos para que assim a investigação ocorra com calma e de forma minuciosa para de fato esclarecer quem está envolvido neste crime e evitar de ficar jogando o nome de pessoas na mídia, porque é claro que apenas ter o nome vinculado a um crime como esse, mesmo que como suspeito, pode manchar a reputação de uma pessoa para sempre. Então, o ideal seria que a polícia mantivesse todos esses dados em sigilo para que, quando estivesse de fato elucidado, trouxesse aqui na mídia e noticiasse a população. Mas não é isso que está sendo feito, vamos aguardar as próximas atualizações deste caso e eu trago tudo aqui para vocês. Bom, então são essas as atualizações que temos. Se tiver qualquer novidade, eu tento incluir aqui no vídeo antes de eu publicar ele, ou então vai ficar para o próximo vídeo que eu fizer deste caso, porque enquanto não elucidar o crime, eu vou continuar trazendo aqui atualizações para que vocês saibam exatamente o que é fato, o que é especulação e o que é fake, tá? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.